Boa noite, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para louvarmos ao Senhor nosso Deus, para prestarmos a Ele o culto que é devido ao seu nome. Por isso eu te convido a abrir a palavra de Deus no Salmos número 113. Eu quero ler o verso 1 e o verso 2. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você pode ler aí na sua ou acompanhar na tela. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, pedimos agora em nome de Jesus que o Teu Espírito possa dominar toda esta reunião, este momento em que nós, nos nossos lares, estaremos, ó Pai, adorando o Senhor, orando, participando, ouvindo a Tua palavra e sendo abençoados, ó Deus, pela presença do Teu Espírito, através da união mística do corpo de Cristo e do corpo de Cristo com Cristo. Assim nós te pedimos e desde já te agradecemos, e que todos esses louvores que vamos agora apresentar a Ti sejam para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus?
de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus que desde a eternidade está no controle. Deus que desde a eternidade está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus, desde a eternidade, está no controle. O Deus que desde a eternidade, Deus está no controle. Está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. E me traz de volta a vida. E me traz de volta a vida. Me traz de volta a vida. E me traz de volta a vida. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, grande e temido em louvor.
louvores. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. Todos os seus inimigos venceu, os grandes e temido em louvores. Quem é como o Senhor, entre os céus e sobre a terra, que me livra do mal, que me dá poder para guerrear. O homem de guerra é Jeová, o nome é temido na terra. Todos os seus inimigos venceu, o grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová, o nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, os grandes e temido em louvores. Quem é como o Senhor, entre os céus e sobre a terra, que me livra do mal, que me dá poder para guerrear. Homem de guerra é Jeová, o nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová, o nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, grande e temido em louvores. A todos os seus inimigos venceu, grande e temido em louvores. A todos os seus inimigos venceu. Vejo a luz do Senhor que brilha, vem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha Jesus, brilha Jesus, brilha Jesus, faz brilhar tua luz nas trevas. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me chego ao teu trono incrível, do mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu uso entrar, minha sombra da alma vem dissipar. Brilha Jesus, brilha Jesus, brilha Jesus, faz brilhar tua luz nas trevas. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos sua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha Jesus, brilha Jesus, brilha Jesus, faz brilhar tua luz nas trevas. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem
luz nas trevas, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos, sua graça e perdão vem ordenar, que haja luz, ó Senhor, que haja luz, que haja luz, que haja luz.
grande bênção podermos louvar o nome do Senhor Jesus. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. E nós vamos continuar agora o nosso momento de adoração através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Por isso, eu gostaria que você prestasse atenção no texto que eu vou ler aqui agora, em Gênesis, no capítulo 14, verso 18 até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Esse texto aqui está inserido num contexto quando Abraão foi salvar o seu sobrinho Ló, que estava cativo, através de uma incursão feita pelos reis de Sodoma e Gomorra. E aí Abraão não só consegue libertar Ló, mas ele também consegue tomar uma grande parte das riquezas daqueles reis. Apesar dele ter tirado só a parte daqueles que foram com ele na batalha, ele também tirou o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado. E o que acontece? Quando ele termina a batalha, vem esse homem, esse sacerdote, que a gente não tem uma história dele, do seu início nem do seu fim. Ele era sacerdote em Salém, que é Jerusalém hoje, né? Ele trouxe pão e vinho, que é o símbolo da Santa Ceia, abençoou Abraão, dizendo que foi Deus, o Deus da terra, o possuidor de tudo, que deu vitória a Abraão naquela batalha contra aqueles inimigos. E depois que ele abençoa Abraão dá o dízimo de tudo a ele, porque ele é chamado aqui sacerdote do Deus Altíssimo. O escritor de Hebreus assemelha Jesus a este sacerdote, sem início e sem fim de dias. Ele representa o Senhor Jesus. E o que acontece? Aqui nós vemos simbolicamente a lei, o sacerdócio levítico, pagando os dízimos a um outro sacerdócio, que é um símbolo de Cristo Jesus, reconhecendo a autoridade e o senhorio desse sacerdócio. Para aqueles que dizem que dízimo é coisa da lei, não. Jesus recebeu os dízimos da lei na pessoa de Abraão. E Abraão é o pai da fé. Se o pai da fé pagou os seus dízimos e as suas ofertas, será que nós vamos nos omitir desse privilégio? Ele entendeu que era uma graça, era uma concessão, e ele entregou-lhe os seus dízimos. Então, se você sente no seu coração o desejo de tomar a mesma atitude que Abraão, pai da fé, que entregou os seus dízimos na pessoa daquele sacerdócio, como sendo o sacerdócio de Cristo, então você pode fazer isso através dessa conta que está aparecendo aí agora. Ou diretamente, preferencialmente, você pode entrar em contato com a irmã Lúcia, você que já conhece, você que é membro da igreja, pode entrar em contato direto com ela e entregar diretamente a ela. Vai facilitar muito a vida do nosso irmão, que tem um trabalho exaustivo nessa área. Então, nós louvamos a Deus, nós entregamos a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Agora nós vamos orar, depois nós vamos ouvir a palavra que Deus tem para nós. Então vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede
de participarmos desse momento de entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Senhor, não fazemos isso por obrigação, fazemos isso por amor. Fazemos isso porque entendemos que Tu és o possuidor da terra. Tu és aquele que nos dá a vitória contra os nossos inimigos. Tu és aquele que retribui o fiel com fidelidade. Tu és aquele que nos faz abundar no nosso trabalho, que nos sustenta, que nos guarda, que nos dirige. Por isso entregamos diante de Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, e rogamos que o Senhor as aceite como fruto de coração fiel e dedicado a Ti e obediente à Tua palavra. Assim como Abraão, nós também, pela fé, apresentamos a Ti, ó Senhor, os nossos bens como oferta de um coração quebrantado e contrito na Tua presença. Pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, vamos dar continuidade ao nosso sermão no livro de Atos, e eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta em Atos, no capítulo 7. Eu vou ler apenas 8 versículos desse texto, e eu gostaria que você mantivesse, porque algumas referências, nós ainda estamos numa parte introdutória desse sermão, para os irmãos perceberem a riqueza que esse texto tem. Por isso eu gostaria de sugar o máximo possível daqui para o nosso entendimento. Atos capítulo 7, verso 1, diz assim: E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, no caso Jerusalém. E não lhe deu herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho, mas teria, né? Teria depois. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos, o que ocorreu no Egito. Eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Nós vamos até aqui, né? E depois nós vamos ver outros textos, vamos estar abrindo outras passagens das Escrituras, onde estaremos acompanhando esse momento tão especial na vida de Estevão, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Pedimos agora que o Senhor nos ajude e que o Senhor me use para a Tua glória, para ser uma bênção na vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem. Assim eu te peço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos no domingo passado o verso 1 e o
verso 2, que Estevão ele estava trazendo uma réplica à pergunta do sumo sacerdote que nós acabamos de ler. Na verdade, tudo começou quando Estevão, 6 anos depois de sua ordenação ao diaconato, ele começa a ser usado por Deus para fazer sinais e maravilhas. E ele operou poderosamente, operou pelo Espírito Santo. Mas ele não só fez sinais e prodígios, e eu tenho dito a vocês que nós não devemos confiar em sinais e prodígios, porque a mesma multidão que viu os sinais e prodígios foi a mesma multidão que arrebatou Estevão para o tribunal. Mas o verso 12 e 13 diz que ele estava ali pregando a palavra de tal maneira, com uma autoridade tão estupenda pelo Espírito, que os judeus que debatiam com ele, oriundos da sinagoga dos libertos ou dos libertinos, dependendo da sua tradução, dos alexandrinos e de outros, que tentavam de alguma forma mostrar que ele estava errado e não conseguiam. Então o que eles fizeram? Subornaram algumas testemunhas para dizer que ele estava falando mal de Moisés, que era um ícone no judaísmo, que ele estava falando mal de Deus, o Pai. Você não pode falar mal de Deus. De que ele estava falando mal do templo, que era lugar da verdadeira adoração, segundo os judeus, e também falando mal da lei. Olha só quanta acusação grave. Quanta acusação grave. Mas eu creio que a pior acusação que foi feita a Estevão está aí no verso 14 do capítulo 6. Diz assim: porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Em outras palavras, Estevão estava sendo acusado de ser um cristão. De ser um cristão. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fez uma citação numa pregação, dizendo que zoar ou zombar da fé agora virou sinônimo de liberdade de expressão. E eles achavam que podiam fazer aquele tipo de acusação contra Estevão. E o que acontece? Estevão é arrebatado e é levado para um tribunal. É levado na presença de 71 juízes, que era composto o sinédrio, ou conselho. E o presidente desse conselho pergunta a ele, como nós lemos aí: porventura é isto assim? E o que acontece? Estevão, ele, conhecedor da história, e a interpretando de forma correta, ele vai usar a história para mostrar que os judeus alexandrinos, libertos ou libertinos, e todos aqueles juízes, eles estavam interpretando erradamente a lei, o Velho Testamento, que era a palavra de Deus, a palavra que Estevão estava usando. E, infelizmente, a maioria das pessoas cometem esse erro. Eu vi um programa em que o Jô Soares disse que já tinha lido a Bíblia várias vezes, mas a interpretação que ele fazia da Bíblia era totalmente errada. E esses homens aqui, religiosos, agora estavam ouvindo uma interpretação diferente.
a correta. E Estevão faz a sua defesa através de um longo e articulado discurso. Ele faz a sua defesa através de uma retrospectiva bíblica. Ele começa com Abraão e ele vai mostrando a cada passo da história que ele era inocente. E aí ele muda o jogo, ele vira o jogo. Ao mesmo tempo que ele vai alinhavando a sua defesa, ele vai montando também uma completa peça de acusação contra aqueles sinédrios, contra aqueles acusadores. Estevão, então, ele tem essa audácia, essa coragem do espírito, que não é uma coisa da carne, é uma coisa que vem de Deus, de alguém que está em comunhão com Deus. E o que acontece? Ele sai do banco dos réus e coloca aqueles líderes no banco dos réus. E o que ele estava acusando nessa retrospectiva histórica? De que eles estavam desobedecendo e ignorando a promessa que Deus havia feito ao pai Abraão. Se nós olharmos direitinho, Gênesis 3,15, Deus já tinha feito a promessa de que mandaria um que pisaria a cabeça da serpente, que é Jesus. Mas ele reafirma isso historicamente a Abraão. E através dessa apresentação, ele mostra que os judeus estavam desobedecendo a lei, desonrando o templo, e de que eles haviam matado o Messias. Olha só que coragem, que maneira extraordinária esse homem se coloca diante de Deus e diante dos seus acusadores. E nesse discurso, Estevão, ele rememora momentos, capítulos importantes da história do povo de Israel. Ele vai falar do período patriarcal. O período patriarcal compreende, né, Abraão, Isaac, Jacó e os seus filhos, né, os patriarcas. Ele vai falar do amargo cativeiro que o povo sofreu. Ele vai falar de José, vai falar do êxodo, da outorga da lei, da monarquia, através de Davi e Salomão, da construção do templo e da vinda do Messias. E para montar esse quebra-cabeça, aí ele vai e ele faz o quê? Ele cita Abraão, José, Moisés, Davi, Salomão, culminando com o Senhor Jesus Cristo. E a característica comum a todos esses períodos, o patriarcal, o exílio, o êxodo, a monarquia, é que em nenhuma desses períodos, nenhum deles, a presença de Deus esteve limitada a um lugar específico. Não. Pelo contrário, o Deus do Antigo Testamento era um Deus vivo. Era um Deus em movimento, em marcha, que sempre chamava o seu povo para aventuras na fé, onde ele era o personagem principal. O povo está marchando, caminhando, sempre com novas realizações através dele e de sua palavra, sempre acompanhando e guiando a caminhada do povo. Mas Deus sempre em movimento. Mas os judeus estavam interpretando de uma outra maneira. Eles haviam interpretado erradamente as Escrituras, julgando que a presença de Deus estava limitada às circunstâncias.
mais propriamente a Israel e a seu templo. De que Estevão, ele mostra que esse Deus Todo-Poderoso fez grandes aparições, intervenções que aconteceram dentro e fora de Israel. Na verdade, mais fora. De que esse Deus Todo-Poderoso não é um Deus que se limita ao templo, mas um Deus que apareceu a Abraão na Mesopotâmia. E depois, num período de grande dificuldade dos patriarcas, ele se manifesta a José. E o que acontece? Ele sofre a inveja dos seus irmãos. E aí, Deus chama Moisés no deserto de Midian. E ele vai chamando homens no decorrer, pessoas no decorrer da história. Porque o trono de Deus está nos céus, irmãos. Ele não está no templo de Israel. Ele não está na terra de Israel. Ele não está numa casa feita por mãos humanas. A presença de Deus está onde Deus quer estar. E a defesa de Estevão, ela pode ser dividida em 5 partes. Eu ainda estou aqui, disse os irmãos no início, nesse período, desculpa, introdutório. E nós temos que fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, a primeira pergunta é: a quem foi dirigida a sua defesa? Olha, ele está dirigindo a sua defesa, e eu vou botar na tela aqui para vocês verem, a 71 homens. Vocês podem ver, eles estão sentados de um lado e do outro. Tem 2 atrás e um lá na frente, que é o presidente, é o que pergunta a Estevão: é porventura isto assim? Então ele se dirige àqueles homens vivendo aquelas circunstâncias de início da igreja. Lembra, Estevão tinha sido ordenado há pouco tempo, 6 anos de diaconato. E ele já estava ali enfrentando uma grande dificuldade, que era a perseguição pelo fato dele ser um cristão, mas porque ele estava falando. E essa é uma coisa que faz uma falta tremenda hoje, sabia, irmãos? Sabe por que a igreja primitiva crescia? Porque os seus membros falavam. Uma igreja que não cresce é uma igreja que não fala. E há outras coisas. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, que assim como Estevão abriu a sua boca, você precisa abrir a sua para falar da palavra de Deus, para falar de Jesus, para falar do que ele fez na sua vida, para mostrar que esse livro que Estevão estava defendendo é de fato a palavra de Deus, e que essa palavra é a palavra que guia a nossa vida. A segunda pergunta que eu tenho que fazer é: qual foi o espírito em que Estevão apresenta a sua defesa? Olha, irmãos, diz aqui que 2 atitudes governaram as palavras de Estevão. Primeiro foi afeição. Se você olhar aí o texto direitinho, você vai ver que ele diz assim: homens, irmãos e pais. Olha a maneira como ele se dirige àquelas pessoas. Respeito, reverência, afeição. Ele não estava ali com raiva. Olha, a vara da indignação falhará, irmãos. Tem Provérbios. Se você vai defender a Cristo com raiva, você vai fracassar. Estevão sabia disso. Há momentos
na nossa vida que é melhor nos calarmos. Ou se formos falar, temos que tratar os nossos próprios inimigos ou aqueles que se dizem nossos inimigos com afeição e respeito, com reverência. Mesmo aqueles que blasfemam. Temos que aprender isso com Estevão. Estevão estava ali dando testemunho de um espírito diferente que governava aqueles líderes. O espírito que governava Estevão era um espírito santo. E esse espírito precisa governar as nossas palavras, as nossas ações, o nosso temperamento, a nossa maneira de falar e de se expressar. Eu tenho pedido muito a Deus que me ajude nisso. Porque a maneira como você fala vai demonstrar o espírito que governa as suas palavras. A terceira pergunta que nós temos que fazer aqui é sobre que declarações foi composta a defesa de Estevão. Olha, capítulo 7, do verso 2 até o verso 53, Estevão faz um relato histórico e depois ele faz uma aplicação prática. É nisso que os pregadores aprendem, né? No seminário, ou na própria igreja, ou o pastor ensina alguém, de que primeiro você tem que fazer o relato histórico, você tem que apresentar a sua base bíblica, e depois você tem que aplicar. Olha, em que eu estou envolvido? O que isso me compromete? O que essas palavras dizem respeito à minha vida? E aí, ele vai e traz à lume o tempo dos patriarcas, o tempo de Moisés, o tempo dos profetas, ou seja, o tempo da construção do templo. Ele vai montar a sua defesa biblicamente. Esse homem estava tendo uma série de experiências com Deus fantásticas, né? De cura, mas ele não baseia nisso. Ele baseia o seu argumento nas Escrituras. E você pode perceber que ele faz uma espécie de comparação. Da mesma forma que José foi vendido pelos seus irmãos por inveja, mas Deus livrou José, botou ele numa casa onde ele foi bem acolhido, depois ele vai para uma prisão, e da prisão ele sai para ser governador do Egito. Os irmãos venderam ele como escravo porque tiveram inveja dele. Mas foi providencial, porque à medida que ele vai para o Egito, ele se torna governador e ele consegue, ele salva a sua família, ele abriga a sua família. Ele foi um instrumento de Deus, que Deus colocou como alguém que iria salvar toda a nação judaica. Iam morrer de fome. Mas a inveja moveu o coração dos seus irmãos. E Cristo foi rejeitado e entregue à morte pelos judeus da mesma maneira. Desculpe, irmãos. Da mesma forma. Eles tiveram inveja de Jesus, perseguiram, não houve um momento que eles não perseguissem Jesus, e eles entregaram Jesus na mão de Herodes, na mão de Pilatos, até que eles mataram o Messias, mas Deus o ressuscitou e o colocou como Salvador, meu e seu Salvador, Salvador daquela nação que nós diríamos que todo judeu deveria ser condenado ao inferno. Peraí, todo ser humano, né? Mas Deus, na sua misericórdia, resolveu salvar aqueles que creem, aos filhos da promessa. A promessa que ele fez a Abraão. Ou seja, para dar arrependimento a Israel e a remissão dos seus pecados.
Eu creio na salvação de judeus. Não creio que a salvação está nos judeus. Não creio que se circuncidar ou se tornar uma caricatura de um judeu seja o alvo do cristão. Não. Mas é a moda, né? Tem igrejas que têm a réplica da Arca da Aliança. Teve um pastor que fez lá em Curitiba que fez a cópia de um tabernáculo. A salvação não está nessas coisas. A salvação está na fé em Jesus Cristo. Por isso, para você que ainda não teve um encontro real com Jesus, não estou dizendo se você é batizado, se o seu pedigree espiritual é importante. Não. Eles tinham pedigree, mas mataram o Messias. Você pode até ser membro da igreja, mas não ser salvo. Você pode até ter um histórico espiritual, mas você ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo. Muito pelo contrário, você já o matou no seu coração. Assim como ser uma caricatura de judeu não salva, ser uma caricatura de cristão também não salva. E aí ele fala de José, mas ele vai lá e fala de Moisés. Que Moisés foi rejeitado pelo seu povo como libertador. Quando a gente lê lá em Êxodo, Moisés ele entende que Deus o havia separado para ser libertador. E como ele matou uma pessoa para livrar um irmão seu, o próprio povo revelou que ele tinha feito isso. Ele foge para o deserto de Midian. E ele foi rejeitado. Mas da mesma forma que ele foi rejeitado, Deus o levantou para ser o libertador daquele povo que estava no cativeiro. Mas eles não só rejeitaram Moisés. Durante todo o período que eles estiveram no deserto, a liderança de Moisés sempre foi uma liderança minada. Eles estavam sempre querendo Datã, Abirã, Coré. Queriam tomar o lugar dele. Mas não conseguiram. Mas o provocaram tanto que ele acabou pecando e não entrou na terra prometida. Mas da mesma forma, resistiram a Moisés, e Moisés disse, olha, Deus vai levantar um semelhante a mim, um profeta, vocês têm que escutá-lo, e eles não escutaram. Os homens de Israel também no deserto, eles preferiram o tabernáculo de Moloque ao de Deus, ao que Deus havia mandado construir. Coisa terrível. Tudo isso está registrado aqui. Atos capítulo 7, do verso 2 até o verso 53. E também no Velho Testamento. Ou seja, eles rejeitavam tudo o que Deus trazia. Eles tinham uma concepção diferente. Ou seja, ao rejeitar o tabernáculo de Deus e preferir o tabernáculo de Moloque, eles estavam rejeitando o quê? O templo. Eles profanaram o templo que foi construído. Eles faziam orgias na casa de Deus, ao invés de adorarem o verdadeiro Deus. E assim também os judeus, assim como foi rejeitado Deus lá no deserto, rejeitaram na época de Jesus, rejeitaram o Senhor Jesus. E os judeus agarraram-se ao templo, aos rituais vazios e sem vida. Olha, se eu disser para vocês que a igreja hoje, que estão presas mais a rituais vazios do que a verdadeira adoração, vocês podem dizer até que não acreditam, mas existe. Existe.
infelizmente, existe. Deus, ele não está preso a nenhuma outra coisa a não ser aquilo que ele determinou na sua palavra, aquilo que ele quer. Nós não podemos contrariar as Escrituras e nem podemos fugir dela e nem colocá-la em segundo plano. Ela tem que reger a nossa vida e as nossas decisões. Por mais que eu tenha uma experiência profunda com Deus, a experiência ela é falível. Mas as Escrituras são infalíveis, inerrantes. É Deus falando. E nós precisamos estar apegados a essa palavra. Não sendo legalistas, mas interpretando da maneira correta. Não podemos rejeitar o Senhor. E nem podemos querer voltar à vida do Velho Testamento. Tem gente que diz assim, se eu morrer antes de ir em Israel, eu vou morrer infeliz. Se você morrer sem Cristo, você vai morrer infeliz, porque você vai para o inferno. Nós temos que mudar essa concepção. Nós temos que entender que a interpretação das Escrituras ela é cristológica, ou seja, enxergar Cristo em todas as suas passagens. Saber encontrar. Os judeus não sabiam. Eles tinham a sua maneira de interpretar e acabou e era aquilo mesmo. A quarta pergunta que nós temos que fazer aqui é com que argumentos a sua defesa foi feita. Os judeus diziam que a verdadeira adoração a Deus deveria estar atrelada à lei de Moisés. Mas isso não era possível. Por quê? Porque Deus, o Deus da glória, diz o texto, o Deus da glória apareceu para quem? Para Abraão. Apareceu aonde? Na Mesopotâmia. Muito antes da lei. Muito antes. O Deus da glória já havia se manifestado a Abraão. Então, esse é o primeiro argumento. E Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, não havia uma outra maneira. Ou seja, Deus se manifestou na Mesopotâmia. Então, a obra, a iniciativa de Deus começa em Ur dos Caldeus, que fica onde? Na Mesopotâmia, e não no Sinai. Não com Moisés, mas com Abraão. Com Abraão. Se você pegar a palavra de Deus aí, em Gênesis, no capítulo 12, diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, todas as famílias da terra, a minha e a sua família. Então, a ação de obediência aqui, da bênção de Deus sendo derramada, não começa no Monte Sinai. Começa em Ur. Quando Abraão foi chamado, seus pais eram idólatras. Ele foi chamado no meio de uma família que não conhecia Deus, que adoravam outros deuses.
Mas o que Deus iria fazer com Abraão? Qual foi a argumentação de Estevão? Que a promessa do Messias viria dele, e não do mosaísmo. Foi dada a Abraão, antes que ele tivesse descendente ou que alguém pudesse deleitar-se na lei. De igual forma, a circuncisão, na qual todo judeu se gloriava como sendo a essência da lei, não começou com Moisés, começou com Abraão. Começou com Abraão. E finalmente a presença de Deus para proteger e libertar o seu povo também não começou no Sinai, mas começou com José no Egito. Quer ver uma coisa? Olha aí, dá uma olhada na sua Bíblia aí, no verso... no verso 10, e o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Está falando de José. Agora, verso 14, olha aí na sua Bíblia. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Agora, vamos ver lá no verso 15. E Jacó desceu do Egito e morreu, ele e nossos pais. Ou seja, olha só que coisa extraordinária. Nós temos aqui mostrando que começa com José e não com Moisés. Com José lá no Egito, que foi um instrumento. Os judeus também estavam dizendo que a verdadeira adoração deveria estar atrelada ao templo, mas também isso era impossível. E por que era impossível? Estevão cita verso 42 e verso 43 de Atos 7, que diz: mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecesses vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para adorar, transportar-vos-ei para além da Babilônia. Olha só o que esses homens fizeram. Eles profanaram aquilo que era a sombra do que Deus faria em Cristo Jesus. Então, era impossível, porque no deserto eles haviam profanado o templo. Então, a verdadeira adoração não estava no templo. No templo do qual os pais deles já haviam profanado, oferecendo sacrifícios que deveriam ser feitos a Deus, eles ofereceram a Moloque e a Refã. Olha como isso vai caindo na cabeça de cada um deles. E quando o templo foi edificado, os judeus passaram a adorar o templo, ao invés de adorar o Deus do templo. Perigo de você construir um templo tão bonito e você achar que aquilo é Deus. Mas o profeta Isaías, conforme está aqui em Atos, capítulo 7, verso 46 e o verso 47, né? Verso 46 até o verso 50, na verdade você pode ler aí depois, diz que
achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E o Salomão edificou a casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Quem? O profeta Isaías. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Estevão estava mostrando que aquela interpretação de que a verdadeira adoração estava no templo estava errada. E eu e você estamos vivendo isso, porque estamos fazendo a adoração verdadeira a Deus através de uma mídia social. E eu quero dizer para você uma coisa: esse esforço não está sendo feito por sua causa. Nós estamos fazendo isso para adorar a Deus. É a Ele que nós prestamos culto. Nós não precisamos do templo para prestar culto. Nós podemos cultuar na praia. Nós podemos cultuar através de uma mídia social. Nós podemos participar de todos os benefícios espirituais sem estar no templo. A visão de santificar o templo dos judeus é a de muitos crentes hoje, que entendem que alguns exercícios espirituais só podem ser feitos lá. Biblicamente, não. Não. Biblicamente, não. De forma que eu posso fazer a Santa Ceia online. Eu posso pregar online. Eu posso fazer o culto online. Eu posso estar unido de forma mística e espiritual a todos vocês no momento do culto. Perceberam? É o céu que é o trono, é o que está acima. No momento em que eu presto culto, no momento que eu estou pregando, Deus está aqui, Deus está aí onde você está. A palavra dele está chegando aí. No momento em que eu presto adoração a Deus, como nós já fizemos, a adoração está chegando lá a Ele. Então, não podemos judaizar o cristianismo, pois essa não é a vontade de Deus. A existência do templo impediu que os judeus não impediu que, quer dizer, a existência do templo não impediu que os judeus resistissem ao Espírito Santo e matassem os profetas de Deus e traíssem e assassinassem o Messias, como está aí no verso 51 e 52. Olha o que Estevão diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis o Espírito Santo, assim vós como vossos pais. Ou seja, eles sempre resistem. Verso 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Olha que acusação séria. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, que é Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Pai amado, Pai bendito. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, a pergunta que também nós fazemos aqui é o que resultado essa defesa de Estevão produziu? Em relação aos ouvintes, só gerou fúria e destempero.
Olha, às vezes você preparar um sermão é uma coisa muito difícil. Não só prepará-lo, mas transmiti-lo também é muito difícil. O que aconteceu aqui? Eles ficaram furiosos com a verdade. Talvez você esteja furioso agora em ouvir a verdade. Talvez você esteja dizendo assim, eu não aceito isso. Já está com o espírito contrário. Talvez você esteja rebatendo as verdades que o Espírito está trazendo hoje ao seu coração. Não importa, às vezes você prepara um bom sermão, pode ser um sermão muito bom preparado, mas a reação pode ser outra. Em relação a Estevão, o que provocou? Qual foi o presente que ele ganhou? Morte por apedrejamento. O primeiro mártir da igreja foi um diácono. Foi uma eterna recompensa para um breve serviço. Conta, só 6 anos de vida cristã, de trabalho, de culto. Se ele tivesse mais tempo, ele daria mais, mas ele morreu porque ele falou a verdade. Uma curta vergonha seguida por uma longa fama que não era o que ele queria. Uma pequena perda diante de um ganho eterno. Estevão, ele fez uma escolha que foi a vontade de Deus. Ele sabia que aquilo que ele ia falar ia trazer para ele uma consequência. Ou a conversão daqueles homens, ou a sua morte. Eu entendo que várias pessoas que estavam ali foram tocadas. Na hora não falaram, mas foram tocadas. Eu entendo que muitas pessoas que estão me ouvindo agora, ou que vão me ouvir depois, serão tocadas por essa palavra. Porque o Espírito Santo, ele vai lá no íntimo. No íntimo. Foi uma proclamação sutil, inteligente do Evangelho. Centrada nas Escrituras. John Stott, ele diz que a preocupação de Estevão era demonstrar que a sua posição, longe de ser uma blasfêmia por desrespeito à palavra de Deus, honrava e a glorificava. Isso porque o Antigo Testamento confirmava o seu ensino sobre o templo e a lei, especialmente ao profetizar sobre o Messias. Portanto, eram eles, e não Estevão, que estavam negando a lei. Olha só que coisa. A má interpretação pode nos levar a matar bênçãos, benefícios espirituais e serviços espirituais que Deus requer da igreja hoje. Agora, para a gente poder concluir, eu gostaria de ver aqui. Nós vamos começar com Abraão, lógico, porque Estevão começa com Abraão. Nós vamos examinar as principais personagens mencionados por Estevão. E eu quero falar sobre Abraão, que é conhecido o pai da nação. Está aí do verso 1 até o verso 8, nós já lemos. Eu não vou ler de novo. Né? Estevão começou com Abraão porque para os judeus a história começa com ele. Sabia que os judeus sabem disso? E aqueles judeus sabiam disso? Eles não estavam interpretando erradamente, mas eles sabiam disso. Então começa com Abraão. Em Abraão, Estevão vê 3 características. A primeira característica é que Abraão foi um homem obediente ao chamado divino. Nós já vimos isso lá em Êxodo, no capítulo 12. De que Deus o chama e ele vai.
O escritor de Hebreus, no capítulo 11, verso 8, diz que ele sai sem saber para onde ia, mas ele foi, ele obedeceu. Ele sai de uma família incrédula, ainda leva o sobrinho com ele, que era órfão. Porque o irmão de Abraão havia falecido. Essa é uma característica importante. Foi um homem obediente ao chamado divino. Olha, eu vou falar uma coisa para você aqui. Não fique esperando o céu abrir, ou ter uma visão, ou uma voz falar ao teu ouvido, para começar a trabalhar para o Senhor. Todo cristão lavado e remido pelo sangue de Cristo é chamado para a obra. Alguns especificamente para pastores, outros para presbíteros, outros para diáconos, outros para estarem no louvor, para serem professores da escola dominical. Outros são chamados para consolação, para visitação. Meu irmão, minha irmã, ache o seu espaço hoje no corpo de Cristo. Porque se você ficar esperando uma voz, pode ser que Satanás fale no teu ouvido. Eu estou dizendo para você hoje, em nome de Jesus, que você é um chamado, uma chamada de Deus e que você precisa encontrar o seu espaço. Precisa ser obediente ao chamado divino, como Abraão foi. A segunda característica é que Abraão foi um homem de fé. Estevão enxerga isso e passa isso para eles. Mesmo não sabendo para onde ia, mesmo não sabendo a direção, como nós vimos aqui, ele encontraria algo melhor. Mesmo não tendo filhos, ele cria que se tornaria pai de muitas nações. Nós vimos isso em Gênesis 12, mas eu quero ler outro texto aqui com vocês em Gênesis capítulo 15, onde Deus ele repete a promessa. 15, verso 5 até o verso 7. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. Não é difícil a gente contar as estrelas do céu. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti essa terra, para herdá-la. Olha só, ele obedeceu. Não tinha filhos ainda. Deus promete a ele aqui, nesse capítulo 15, um filho. E ele acredita. E diz aqui que Deus imputou a ele justiça, ou seja, ele foi justificado em Cristo. Assim como eu e você somos justificados pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Romanos 1,17, 1,15, de 15 a 17 está aí esse versículo. Capítulo 1. O justo viverá por fé. Abraão era esse homem justo. Ele era obediente, ou seja, manifestou ação. Ele era um homem de fé, manifestou visão. Ele creu que no futuro Deus iria realizar aquilo que prometeu. Ele acreditou piamente. E a terceira característica que a gente percebe em Abraão é que ele foi um homem de esperança. Olha aí o verso 13 até o verso 16 do capítulo 15 de Gênesis.
Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrinará, será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Olha só, a ideia é que os pais de Abraão se converteram. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. E aí, a gente vê aqui que Deus reafirma a promessa. E ele cumpriu a promessa. Ele cumpriu exatamente o que havia dito. O verso 7 do capítulo 7 de Atos diz isso. Eu julgarei a nação que estiver escravizada, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. Qual lugar? O lugar que Abraão peregrinou. E eu quero dizer que nós precisamos ter exatamente essa esperança. Deus não se esqueceu do seu povo, o povo da promessa. Ele mandou o libertador, ele julgou aquela nação. Ele estabeleceu o povo na terra que ele havia prometido a Abraão, providenciou um libertador. É interessante que para John Stott, nós não podemos deixar de ver a ênfase de Estevão, que ele coloca na iniciativa divina. Por quê? Porque foi Deus quem apareceu, foi Deus quem falou, foi Deus que enviou, foi Deus que prometeu, foi Deus que julgou, foi Deus que libertou. De Ur a Arã, de Arã a Canaã, de Canaã ao Egito, do Egito de volta para Canaã. Deus estava dirigindo cada etapa da peregrinação do seu povo. Mas a iniciativa era de quem? De Deus. A iniciativa era de Deus. Isso porque Deus dera a aliança da circuncisão a Abraão. Abraão foi circuncidado, os filhos foram circuncidados. Muito antes de existir um lugar santo, existia o quê? Um povo santo. Um povo ao qual Deus havia se comprometido. E só para a gente terminar, nós podemos sintetizar a experiência de Abraão em alguns pontos. Ele teve uma visão gloriosa, ou seja, o Deus da glória apareceu para Abraão. Uma ordenança pesada, qual foi? Sai da tua parentela. Às vezes a gente vai ter que fazer algum sacrifício, irmão. Quando Deus nos chama, a gente vai ter que fazer algum sacrifício. O povo não prestou sacrifício a ele no deserto. Hoje nós não matamos animais, mas a nossa vida é o sacrifício. Você é um sacrifício para louvor da glória de Deus? Amém? Então, às vezes, essa pesada ordenança virá. Ele recebe uma promessa magnífica, prometeu dar-lhe a posse da terra e depois dela a descendência. Nós já lemos isso aqui no verso 5 desse capítulo 7 de Atos. E uma fé inabalável. Ele é conhecido como pai da fé. Ele saiu da terra dos caldeus e saiu peregrinando. Então, essa é uma coisa também importante, fé. Fé é abrir caminho onde não há caminho. Fé é acreditar naquilo que Deus vê e que eu ainda não consigo enxergar.
com os meus olhos da carne, mas que eu consigo enxergar com os meus olhos de fé. Abraão tinha esses olhos. Oh, maravilha! Né? Oh, glória a Deus! Também deu a ele um desapontamento. O texto diz aqui que na terra não lhe deu herança nem sequer o espaço de um pé. Irmãos, crente sofre. Mas sofre. E Pedro diz isso. Aquele que sofre segundo a vontade de Deus, encomende sua alma ao fiel Criador. Sofre. Eu não sei porquê, mas Deus sabe. Abraão teve um desapontamento com ele mesmo, não com Deus, porque fazia parte do plano de Deus que ele passasse por isso, que ele não tivesse aquilo, mas que os seus filhos no futuro recebessem a bênção. Mas ele ia ter longevidade, e além da longevidade, ia ainda encontrar com a família no céu. Todas as promessas de Deus, elas são feitas para a eternidade, para nós. Não é para aqui. Podemos receber bênçãos aqui, mas não podemos ancorar a nossa vida nelas. Agora, ele recebe uma consolação, assim como nós recebemos pelo Espírito Santo. Jesus mandou, o Senhor Jesus mandou o Espírito Santo como nosso consolador. Qual foi a consolação que Deus deu para Abraão? Julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar onde Deus estava falando com ele. E o verso 7 e o verso 8, nós encontramos aqui Deus dando a ele o sinal da aliança, que era a circuncisão. Estevão, ele queria convencer aquelas 71 pessoas, ou seja, uma congregação, estava pregando para 71 almas. Ele era o pregador. Ele queria convencê-los da sua completa incapacidade de entender sequer o que eles alegavam crer, até mesmo sobre a sua própria história. E há nisso uma coisa que quase incrível, porém que eu estou ressaltando porque estou tentando mostrar a vocês como é que eu vejo a questão. Essa atitude, esse fracasso, continua sendo talvez o maior de todos os obstáculos que se levantam entre muitas pessoas e a fé no Evangelho. Desconhecimento da sua própria história, desconhecimento da fé, desconhecimento do real sentido das Escrituras. Permitam que eu mostre o que eu quero dizer. Os judeus estavam lá, Abraão, né? Eles eram vidrados nas pessoas, Abraão, Isaac, Jacó. E mal sabiam a vida que eles tiveram. Não compreenderam o que Deus falou através deles. Mas eram legalistas. Eles eram legalistas. Se orgulhavam de ser o que eram. Como se orgulham até hoje. E você, servo de Deus, serva de Deus, entenda que o povo de Deus é aquele que ele chamou pela fé em Cristo Jesus. E que você não precisa ir a Israel para ser santificado. Você precisa crer. Daí esse primeiro entendimento errôneo, uma visão completamente falsa da sua história. E talvez você tenha uma visão completamente falsa das Escrituras e precisa rever isso. Estevão não foi o primeiro a bater nessa tecla. Aí,
em João capítulo 8, verso 39 e verso 40, o Senhor Jesus, quando estava debatendo com eles, eles disseram assim: nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Abraão, nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, antes de Estevão, não era uma coisa nova, mostrando para eles que eles estavam com uma visão falsa da palavra. O próprio Senhor Jesus diz: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, não estariam me tratando como vocês estão tratando. Abraão alegrou-se por ver meu dia. Isso está lá, aí no verso 56 desse mesmo capítulo 8. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ou seja, há algo errado na relação de vocês com Abraão. Vocês não entenderam. Não entenderam. Mas antes do Senhor, o próprio João Batista, lá em Lucas 3, do verso 7 até o verso 8, teve o mesmo problema. Ele pregava no deserto, saía um monte de gente para ouvi-lo, e ele viu que vinha um monte de gente. Olha o que ele falou. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Eu e você não somos feitos do pó da terra, o homem não foi criado, Deus pode suscitar filhos a Abraão das pedras, do pó. Pois eles também tinham essa ideia de que eram descendência de Abraão. João olhou para eles e disse: nada disso. É pela fé. Estes que aí estavam para matar Estevão, que confiavam no fato de que eram judeus, de que eram descendentes físicos e lineares de Abraão, que eram a própria essência da virtude espiritual, nada. Esse tipo de comportamento era a essência do problema. Eles viam a sua história de maneira puramente nacionalista e política, até hoje. Eles diziam: olha, se você puder rastrear a sua árvore genealógica e você descobrir que você tem uma descendência que te liga a Abraão, então você está salvo. Eles não tinham entendido que o caráter era espiritual. Não resolvia nada ser descendente de Abraão. Tem gente que gasta uma fortuna para saber se é judeu. Né? Que dizem aí que tem como saber, né? Um tal de um exame de sangue maluco aí, que tem como saber. No tempo que nós vivemos hoje, onde o povo quer voltar para a lei, onde guardar o sábado virou quase que um comportamento legalista de alguns, Estevão está dizendo exatamente o contrário. E o apóstolo Paulo, na Epístola de Romanos, capítulo 9, verso de 6 a 8, diz assim: não que a palavra de Deus haja falhado ou faltado,
porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Abraão, ou que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Você pode pertencer à nação de Israel fisicamente, mas pode estar fora no sentido real. Pode estar no inferno e não no céu. Agora, você pode ter nascido lá no fim do mundo, mas tem fé em Jesus Cristo. Você está dentro. Você é povo de Deus, você é filho da promessa. Porque é espiritual. E esse é exatamente o ponto que é avisado por Estevão aqui. Ele quer mostrar que o que ele estava pregando envolvia uma visão espiritual e não puramente nacionalista ou política da vida cristã, da vida com Deus. E Estevão ainda mostra a eles o completo fracasso deles, incapazes de entender até o que alegavam crer. Não só estavam errados acerca da sua própria história e em seu entendimento dessa história, porém também estavam errados em relação à sua atitude para com o templo, para com o serviço do templo. Estava errado. E nisso, todo judeu também é muito orgulhoso. Eles tinham orgulho do templo. Era o local da adoração para eles. Eles adoravam o templo, não adoravam a Deus. Acreditavam que realmente não se poderia adorar em nenhum outro lugar a não ser lá. Olha, eu quero dizer para você, para nós que vivemos o tempo de pandemia, nós que somos os verdadeiros filhos de Abraão, descendentes de Abraão, no templo é dois, mas não é o único. Estamos adorando a Deus agora. Estamos servindo a Deus agora. E essa é importante. E por último, para aplicar, assim como Estevão, nós precisamos conhecer a história da redenção que Deus tem para conosco. Ou seja, se você é um cristão e não conhece a história da redenção, de que Deus tem um compromisso com a promessa que fez para salvar os filhos da promessa e que são chamados pela fé, então você não entende, não entendeu ainda. Se você continua querendo botar arca dentro da igreja, querendo montar tabernáculo, querendo botar símbolos judaicos dentro da igreja, você não entendeu. Não é por aí. Se você continua achando que isso que eu estou fazendo aqui é perda de tempo, de que esses cultos não valem nada, você não entendeu. Segundo, os judeus acharam que o seu pedigree os salvaria, pois se achavam melhores do que os outros. Não podemos cometer esse erro. Ninguém é salvo por pedigree espiritual, nós somos salvos pela fé. Pela fé em Cristo. Precisamos estar prontos para apresentar ao homem moderno a palavra de Deus. A epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15, diz que nós devemos estar prontos para dar razão da nossa fé a qualquer pessoa que pedir. Eu não tenho que modernizar as escrituras. Eu tenho que falar da vida espiritual que ela prega. E para fazer isso, eu tenho que ter um caráter marcado, assim como o caráter de Abraão. Foi o primeiro aqui. Obediência, fé e esperança. É o que marca a nossa vida. Se você pensa que vai viver para sempre aqui, você vai ser um eterno desiludido. Daqui a pouco você está morrendo.
Então obedeça agora, creia e tenha a esperança de que a vida é muito mais do que isso aqui. E não há espaço também, queridos, para orgulho, para quem pretende ter uma vida com Deus. Olha, você não pode ser orgulhoso. Se você for uma pessoa orgulhosa, vai entristecer o Espírito Santo. Porque o que você deve fazer hoje é se inclinar, se converter às Escrituras, ao que Deus requer de nós através dela. Não importa se você pensava de outro jeito. O que importa é o que o Espírito Santo nos revela através das Escrituras. E essas Escrituras que foram expostas aqui. A minha oração é que, a partir de mim, todos nós venhamos a tomar uma decisão de seguir aquilo que Deus nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e receber a bênção apostólica. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de Estevão, que não obstante tantas ameaças, tantas dificuldades, ele enxergou a necessidade e foi um instrumento nas tuas mãos durante 6 anos, como diácono, pregando a tua palavra, até que foi brutalmente abatido, apedrejado, por causa do teu nome. Ó Deus, ele tinha um compromisso com a fé. Ele tinha um compromisso com o Senhor, não com o templo, não com o legalismo, não com as suas convicções pessoais, mas com a tua palavra, e a interpretou corretamente. Ajuda-nos a vivermos assim e dá-nos um coração como o de Abraão, um coração obediente, que obedece ao Senhor, que vai fazer, mesmo não sabendo para onde vai, mas obedece. Dá-nos um coração cheio de fé, que decide enxergar de acordo com os teus olhos, de abrir o caminho onde não enxergamos nada. Livra-nos do orgulho, Senhor, a fim de que aquilo que ouvimos hoje nos quebrante, nos humilhe e nos faça voltar ao caminho que o Senhor escolheu para nós e para todo servo de Deus, para todo cristão. Assim eu te agradeço, ó Deus, e que essa palavra, ó Pai, martele na nossa vida e no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do doce Espírito seja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus.